Dando continuidade ao estudo da sessão de Lucas 15, sessão de achados e perdidos da Bíblia, nós entramos numa outra parábola. Aqui fala da parábola da dracma perdida. A dracma perdida era uma moeda grega que tinha um valor equivalente ao denário romano e ela correspondia ao salário de um dia de um trabalhador. E existia na Palestina um hábito interessante que quando uma moça se casava, ela recebia um dote da família. E esse dote incluía 10 moedas, 10 dracmas. Geralmente essas dracmas eram usadas numa tiara ou num colar que a pessoa levava como dote da família, né? E às vezes essas moedas ficavam em casa e as casas da Palestina, especialmente de pessoas pobres, elas não tinham janela, elas tinham muito pó, e quando alguma coisa era perdida, exigia um trabalho muito complicado recuperar de volta. E aqui, nessa parábola, Jesus faz uma pergunta: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la? Aqui, queridos, também aparecem palavras muito importantes que se referem à obra de Cristo em recuperar o pecador extraviado. Aqui diz que essa mulher, ao perder uma moeda, que era a dracma, ela primeiro acendeu a lamparina. Você conhece lamparina? Eu creio que não, né? Essa geração moderna não conhece a lamparina. Quando eu fui criado na infância, a minha casa tinha lamparina. Nós não tínhamos luz elétrica em casa. Então a lamparina era um objeto triangular que tinha querosene e tinha um pavio que molhava no querosene e a gente acendia aquela lamparina para iluminar a casa. Claro que era uma luz precária, né? Mas aqui diz que essa mulher acende a lamparina. Primeira coisa, é claro que nós não podemos procurar algo perdido dentro de casa sem luz. E agora ela faz outro trabalho, varre a casa. A casa estava cheia de pó. Ela precisava remover o pó para encontrar aquela moeda extraviada. Bem, queridos, eu faço uma pergunta. Na parábola da ovelha, de quem foi a culpa do extravio da ovelha? A própria ovelha. Ela se afastou. Mas nessa segunda parábola da dracma, de quem foi a culpa pelo extravio? Aqui diz que a mulher perdeu a dracma. Então a culpa foi da mulher. E o que essa dracma significa? Queridos, eu sempre me lembro de uma experiência que um pastor fez na igreja. Ele fez um sermão e quando terminou o sermão ele foi à porta cumprimentar as pessoas. E quando quase todas as pessoas haviam saído, apareceu um menino pequeno chorando. E falou: pastor, eu estou perdido. E o pastor ficou pensando: mais interessante, uma pessoa perdida dentro da igreja. Já pensaram nisso? Você já pensou na triste realidade que a pessoa pode estar perdida dentro da igreja? A igreja nós chamamos de um hospital para recuperar as pessoas pela graça de Cristo, né? Mas que tal uma pessoa que está perdida dentro da igreja? Essa parábola tem duas aplicações. Tem uma aplicação mais ou menos geral, de pessoas que estão na igreja, nasceram na igreja, têm o costume de frequentar a igreja, os cultos, às vezes faz parte de um coral, de um conjunto, mas está perdida. Por quê? Porque estar na igreja, embora seja um ambiente sagrado, não é garantia de salvação. O que garante a nossa salvação é a nossa ligação com Cristo. É verdade que a igreja é um agente divino para a salvação, mas o que garante a salvação do pecador
É o seu arrependimento, sua confissão, a sua entrega a Cristo. E Cristo salva. Então, esse relacionamento com Cristo é essencial para a salvação. E aqui diz assim, essa mulher que perdeu a dracma, ela acendeu a lamparina, ela varreu a casa e se envolveu com empenho até encontrar a moeda perdida. Queridos, aqui novamente voltamos ao trabalho de Cristo, né? O que ilumina a casa, a palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, Jesus se empenha em buscar esta dracma perdida. E diz que ele se empenha até encontrá-la. E aqui diz que quando essa mulher encontra aquela dracma, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Então, realmente, foi ela quem perdeu. A culpa não foi da dracma em si mesma, né? Foi da dona da dracma. Então, querido, eu gostaria de falar com vocês sobre uma prioridade que nós devemos ter. Eu sei que você talvez seja uma pessoa que trabalhe muito, que saia de casa de manhã, volte à noite para trazer o sustento para a família. Mas eu pergunto, que atenção você tem dado aos seus filhos? Você tem falado com eles sobre a salvação pela graça? Tem falado com eles sobre a pessoa de Jesus? Você tem falado como que Deus ama os pecadores? Como que Deus ama as crianças? Você tem contado para eles a história de Jesus recebendo as mães e abençoando as crianças? Então, o que eu gostaria de dizer para você é que a nossa salvação e a salvação dos nossos filhos deve ser uma prioridade absoluta. Eu pergunto, o que você tem falado para os seus filhos? Qual é o seu exemplo em casa para os seus filhos? Porque há duas maneiras de ensinar uma pessoa. Uma é transmitir informações importantes, né? É ensinar. Mas ensinar não envolve tudo. Educar inclui ensinar por preceito, por palavra e por exemplo. E eu pergunto, você tem feito da salvação dos seus filhos uma prioridade absoluta? E outra coisa, você não estará sozinho nesse trabalho. Quando você se dedica à salvação da sua família, você tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo, tem os anjos, tem a igreja, você tem vários elementos que vão apoiá-lo nesse trabalho. Então você não estará sozinho. E mesmo que você, ou eu, ou nós tenhamos cometido vários erros na educação dos nossos filhos, não devemos desistir. Devemos fazer como aquela mulher que perdeu a dracma, e aqui diz assim, ela acendeu a candeia, acendeu a lamparina, né? Que é o estudo da palavra de Deus. E procurou com empenho, ela se dedicou profundamente ao trabalho de encontrar a dracma perdida. Aqui há um outro detalhe, aqui ela varre a casa. Será que na minha casa ou na sua casa tem alguma coisa que atrapalha a salvação da nossa família? Vamos fazer um exame na nossa vida, na nossa casa, como é o nosso comportamento, que tempo eu dedico para dar atenção aos meus filhos. Eu me lembro que certa vez um pai saía de casa de madrugada e voltava tarde da noite, como acontece com muita gente nas grandes cidades, né? E quando ele saiu de casa, o seu filho estava dormindo. E quando voltava, o filho já estava dormindo de novo. Aqui nas grandes cidades, às vezes a pessoa gasta aí 2, 3, 4 horas nas conduções para sair de casa para ir ao trabalho. E uma vez aquela criança acordou quando o pai chegou em casa e ela falou assim, papai, o senhor está saindo ou está chegando? Ela estava confusa. Mas o mais importante aqui, queridos, é que você deve fazer da sua própria salvação,
da salvação dos seus filhos, da salvação da sua família, a prioridade absoluta na sua vida. Em Deuteronômio, no capítulo 6, nós encontramos aqui uma instrução divina. Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 9, nós lemos assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Primeira coisa, Deus é o nosso Deus. Não devemos permitir que outras coisas nos separem de Deus. Verso 5 diz assim: portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Isso aqui significa uma entrega total a Deus. Agora, quando esta verdade está no seu coração, aqui diz o verso 6, essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. O verso 7 diz, você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deverá amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Então essa verdade, ela deve estar na minha mente e deve estar na minha prática. Então a verdade deve ser transmitida oralmente e transmitida pelo nosso exemplo. Então, queridos, e encontramos também uma profecia em Malaquias capítulo 4. Deus fala de uma reforma que deve haver hoje. Essa reforma está registrada em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, que diz assim: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Vocês perceberam que aqui o profeta Malaquias, ele fala de conversão primeiro dos pais? Eu posso falar muito de religião para meus filhos, mas se eu não for convertido e não der um bom exemplo, as minhas palavras não terão efeito. Então aqui nessa obra de reforma de Malaquias capítulo 4, 5 e 6, aqui diz que ao preparar um povo para a volta de Jesus, diz que ele, Deus, né, o Senhor, né, o Espírito Santo, converterá o coração dos pais, primeiro, né? Primeiro a conversão dos pais. Um pai convertido, ele tem poder, tem influência para pregar aos seus filhos. Então aqui diz assim, o Senhor converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Então, queridos, essa parábola da dracma perdida, ela tem duas aplicações. Tem uma aplicação para os nossos filhos que estão perdidos dentro de casa, e tem uma aplicação para pessoas que estão dentro da igreja, mas estão perdidas porque não conhecem a Jesus. Eu quero perguntar a você, você conhece a Jesus? Conhecer Jesus não é apenas ouvir falar dele. A palavra conhecer na Bíblia, ela significa relacionamento íntimo. Então, conhecer Jesus significa amá-lo, significa ser-lhe fiel, significa andar com ele, significa envolver Jesus em todas as nossas atividades. Lá em Deuteronômio capítulo 6 diz assim, ao deitar-se, meditando em Jesus, ao levantar-se, meditando em Jesus, quando você se sentar à mesa com seus filhos, você está falando de Jesus, em lugar de estar criticando outras pessoas, né? Vai falar de Jesus. Ao você sair andando pelo caminho, vai estar falando de Jesus. Então, queridos, Deus quer que nós façamos uma obra especial por nossos filhos que ainda não conhecem a Jesus e por aqueles que estão na igreja. Apesar de estar na igreja, também não conhecem a Jesus. Vamos fazer um autoexame, porque a nossa salvação depende de conhecer a Jesus, de ser-lhe fiel, refletir o seu caráter, fazer a sua vontade. E o Espírito Santo está à nossa disposição
para nos preparar para fazer parte da família de Deus por toda a eternidade. Que Deus o ajude, que Deus nos ajude a encontrar a dracma perdida e trabalhar pela sua salvação. Amém. Nós possamos a chegar.